lá, João e o pé de feijão. Percebam que quando começa a história do João, o pai já tinha morrido. E a mãe que cuidava do filho estava muito preocupada, evidente, em colocar comida dentro de casa, em alimentá-los. Sempre dentro da estrutura, sempre não se diz essa palavra é proibida, mas é muito recorrente que você represente essa cruz do mundo, pai e mãe, como espírito e matéria. Ou seja, é o fogo sempre vertical e as águas sempre horizontais. Não é à toa que o nome das mães em várias tradições está associado ao nome do mar. Isso não significa que as mulheres sejam materialistas e os homens espiritualistas. Significa que existem ambas dimensões dentro de todos os seres humanos, inclusive do João da nossa história. Esse é o mundo interno dele. Então o pai tinha se ausentado, ou seja, ele tinha caído numa vida mais materialista. E essa matéria que estava representada pela mãe estava voltada apenas para a sobrevivência, preocupada com o alimento do dia a dia. E a única propriedade que eles tinham era uma vaca leiteira. Em determinado momento, depois de anos se alimentando exclusivamente do leite da vaca, eles percebem que ela começa a envelhecer, a quantidade de leite vai diminuindo e aquilo já não dá para a sobrevivência deles. Antes que ela envelheça mais e perca totalmente o valor, a mãe diz: João, vai na cidade e troca ela por alguma coisa que possa ser mais útil para a gente possa sobreviver. Troca ela por alguma coisa que seja vantajosa. E o Joãozinho vai, alegremente levando a vaca, só que no meio do caminho ele encontra um homem e ele pergunta: você não está interessado na minha vaca? Estou. E o que o senhor me dá por ela? Olha, tenho aqui feijões mágicos. Eram feijões dourados, que ele dizia que eram muito especiais e que eram capazes de produzir prodígios. E o João fica muito impressionado com aquilo, olha para os feijões e diz: nossa, eles são realmente mágicos. E troca a vaca, que era a única forma de subsistência da família, por 5 feijõezinhos. Ele reconhece aqueles feijões como especiais e leva para casa. Claro que a mãe enlouquece, né? O que ela vai fazer com 5 feijões? E fica irada com a estupidez do menino. O menino vai chorando para a cama e ela tira aqueles 5 feijões pela janela. Quando acordam no dia seguinte, os feijões, que de fato eram mágicos, tinham erguido uma enorme ponte até as nuvens, passando das nuvens. Tinham crescido numa noite a ponto de os seus ramos sumirem por trás das nuvens. É interessante porque quando vocês leem, por exemplo, um Platão, que muitas vezes faz referências míticas dentro dos seus diálogos, que são muito racionais, às vezes ele para tudo e entra com um mito, entra com uma história dotada de um simbolismo muito especial. Ele fala de sementes douradas, que ele chama de reminiscências. Que quanto mais o homem tem essas reminiscências, que ele já traz consigo talvez de outras experiências passadas, porque sim, Platão era reencarnacionista, ele diz que quanto mais essas sementes de maturidade, melhor o homem é capaz de dar respostas à vida. Um homem ignorante é aquele que nasce absolutamente vazio, sem nenhuma experiência passada, sem nenhum sumo da experiência passada, a partir do qual ele possa recomeçar. Não seria muito lógico que a gente nascesse sempre na cabeceira do caminho. Aquilo que foi caminhado, foi caminhado. A essência daquilo que foi recolhido nessa caminhada são sementes douradas, que ele chamava de reminiscências. Parece que nosso amiguinho João tinha suas reminiscências. E num determinado momento achou que sobreviver era pouco para ele. Agora ele queria viver. Ele resolve colocar em prática essa parte mais profunda dele, as suas reminiscências, para conquistar a vida e não meramente sobrevivência. E ao colocar em prática essa sua maturidade, essa sua velhice de alma, ele constrói uma ponte para um outro mundo desconhecido que ele não sabia nem que existia. E essa ponte ele vai trilhar e vai encontrar coisas preciosas ali. Começa, então, a segunda parte da nossa história. Num determinado momento, então, ele acorda, a mãe já tinha visto, ele acorda e fica assustado. João, vai na janela. E aquele pé de feijão era enorme. Ele, mais que imediatamente, pula a janela e começa a subir o pé de feijão. A mãe fica apavorada: meu filho, não faz isso. Mas ele já foi, como toda criança, né? Subiu. A mãe olha para cima e fica apavorada porque ele só some em cima das nuvens, atravessando aquele caminho em direção a esse outro mundo que as suas sementes douradas apontavam como necessário para que ele fosse além da mera sobrevivência. Chegando lá em cima, ele encontra um local muito bonito, muito interessante, onde havia uma grande casa, um castelo. Nesse castelo havia uma mulher muito pura e boa, mas ao mesmo tempo chega também um gigante terrível, muito violento, que adormece. E ele aproveita o adormecimento, isso resumindo muito a história, né?
e traz preciosidades desse mundo, que eram ovos de ouro, colocados por uma determinada galinha que vivia lá, uma galinha mágica que colocava ovos de ouro. Ele desce para o mundo material, sai desse plano das ideias e vem para o plano concreto, trazendo esse fruto precioso de outro mundo. E usa esse fruto aqui embaixo para fins materiais, para aplacar sua fome, para melhorar sua casa, para melhorar as condições de vida, e com o tempo gasta tudo aquilo. Sua mãe é bastante engenhosa, faz 1000 coisas, melhora a casa, aí a própria mãe já estava incentivando, sobe de novo, meu filho, pega mais riquezas. Quando ele sobe uma segunda vez, ele percebe que não adianta ele simplesmente pegar os ovos, porque ele gasta aquilo tudo rapidamente e daqui a pouco não tem mais nada. Ele tem que empreender uma outra viagem perigosa daquela. Ele resolve trazer a fonte dos ovos, que era a galinha. Pega a galinha, mais uma vez toda a história acontece, a mulher bondosa, o gigante chega, adormece, ele aproveita o adormecimento do gigante e desce com a galinha, que é a fonte dos ovos de ouro. E mais uma vez, agora os ovos já não acabam mais, porque a galinha está ali gerando mais e mais e mais. Mas ele sente que faltou trazer mais alguma coisa. Para sua mãe estava bem, agora ele tinha uma fonte infindável de bens materiais. Mas para ele não. Não percebam que havia uma comunicação entre dois mundos e que as coisas que ele aprende nesse mundo superior são usadas aqui embaixo apenas para melhorar as condições da sobrevivência. O que é que ele pega como tesouros, como frutos desse mundo superior? O que é próprio do mundo superior. Valores, virtudes. Ele traz o ouro do mundo superior. E lógico que quando isso vem ao mundo material, permite gerar riquezas, permite gerar conforto. Se vocês tiverem a curiosidade de um dia ler Immanuel Kant, na sua fundamentação da metafísica dos costumes, ele vai dizer que os valores, as virtudes, podem ser empregadas sim para fins meramente materiais. A única coisa que trabalhava necessariamente para o bem era a boa vontade. Porque, por exemplo, a organização pode gerar o crime organizado, a imaginação pode gerar uma pessoa que explore milhões de pessoas, a criatividade pode gerar um bandido bastante inventivo. Todos esses são valores, e os valores vêm de um plano das ideias de Platão, de um plano espiritual, mas podem ser aplicados a coisas materiais. Então ele traz a fonte desses valores, que é a imaginação, a criatividade, a organização, isso gera frutos no mundo. Mas esses dois mundos permanecem distantes. Ele não trabalha com esses valores para um plano espiritual, ele trabalha apenas para a matéria, e o plano espiritual permanece separado. E ele resolve então subir mais uma vez, apesar das reclamações da sua mãe, para buscar alguma coisa que faltava. Quando ele chega lá em cima, ele percebe que havia uma belíssima lira, que tinha no seu principal haste a figura de uma mulher que cantava. Cantava e ela mesma tangia aquelas cordas, e era uma melodia maravilhosa, era uma harmonia maravilhosa. E o que ele precisava era exatamente da harmonia. A harmonia que permitisse que aqueles dois mundos se abraçassem, que ele vivesse no mundo, mas que fosse um ser espiritual, que não utilizasse os dons do espírito apenas para embelezar a sua cela no mundo material, mas que ele realmente conciliasse esses dois mundos, que ele vivesse nos dois mundos simultaneamente. Ele precisava da harmonia. Só que esse era um atributo que o gigante não deixaria ele levar tão facilmente. Então, quando ele começa a descer, carregando a lira, a harpa, ela começa a cantar, e o gigante desperta e sai correndo atrás dele. E ele descendo e o gigante correndo atrás. Pesado, claro, descia muito mais rápido. Quando ele chega lá embaixo, ele percebe que só existe uma forma de deter esse gigante, que é cortando o pé de feijão. E ao cortar o pé de feijão, sim, o gigante se estabaca no chão e morre. Mas ao mesmo tempo, aquela ponte deixa de existir e os dois mundos se fundem. Eu coloquei aqui um desenho para vocês que mostra isso. A estrela de Davi, ou selo de Salomão, onde o triângulo superior e o triângulo inferior se abraçam, se unem, quando se corta aquela ponte que está entre os dois. E quem era o gigante que não deixava que os dons do espírito pudessem atuar diretamente na matéria? O egoísmo gigante que todos nós temos, que não permite que trabalhemos para o todo, que não permite que trabalhemos para causas metafísicas, causas espirituais, causas propriamente humanas, que não permite que os nossos sonhos englobem toda a humanidade. É o egoísmo gigante, que na tradição tibetana, segundo Blavatsky, era chamado de heresia da separatividade. Ele corta a ponte, ele corta a separatividade, e esses dois mundos se fundem.
E aí sim, a declaração final, o fecho de ouro. E foram felizes para sempre. Agora João era pleno. Os dois mundos tinham se abraçado na vida dele. Ele vivia no mundo concreto, tinha os pés no mundo, com a cabeça nos céus. E transitava através dele os valores do céu para a terra. Ele era um homem completo, era um pontífice. Estava unindo dois mundos, tinha harmonizado dois mundos nele. Era exemplar. E trazia em si os elementos suficientes para provocar uma harmonia que pudesse trazer felicidade para sempre. E esse é o fecho. Então esse é um primeiro elemento, essa história é muito rica e muito bela. Vale muito a pena conhecer. Existem versões e mais versões, mas cuidado, porque há quem respeite a linha principal e há aqueles que começam a derivar demais. Se nós temos uma boa referência simbólica, sabemos encontrar o que é original, que não significa necessariamente que seja o mais antigo. Marie-Louise von Franz fala isso com muita propriedade. Às vezes a história, ao longo dos tempos, vai até sendo enriquecida com elementos simbólicos que não a adulteram. Mas quem não sabe o que está fazendo, quem não fala uma língua, quando começa a mexer, sim, vai adulterá-la. O seguinte que eu trouxe para vocês é a nossa querida Rapunzel. Também uma história muito interessante. Repetindo mais ou menos o início da outra, vocês vão perceber que existe a figura do pai e da mãe. A mãe grávida e faz um pedido ao seu esposo que ele pegasse uma alface que havia numa colheita, numa pequena horta, que ficava ao lado da casa deles. Desejos de mulheres grávidas. Só que essa horta, o marido sabia muito bem, pertencia a uma bruxa. Mas, olha, minha esposa está grávida, a criança vai nascer com cara de alface, eu tenho que fazer isso. Todas aquelas coisas, né, presentes dentro desse folclore da gravidez. Ele vai lá e rouba a alface. Só que quando ele está saindo, a bruxa, que era dona daquela plantação, diz, opa, peraí, vou castigá-lo severamente, você está me roubando. E ele explica toda a situação, pede misericórdia e ela admite, tá certo, você leva a alface. Mas quando essa criança nascer, ela vai ser minha, eu vou levá-la para mim. Um preço altíssimo, mas o que podia fazer aquele pobre homem naquela circunstância tão terrível? Ele leva a alface e concorda, e conta para a esposa, que chora muito, mas enfim, está feito. Relembrem do conto passado. Nós temos o pai espírito e a mãe matéria. E os dois juntos vão gerar um filho. E esse filho já nasce prometido ao mundo material, prometido à bruxa. Por quê? Pelos desejos de coisas que só existem dentro do campo da bruxa. Se vocês lembrarem do mito grego de Deméter e Perséfone, Perséfone, quando é roubada pelo Senhor dos Infernos, Hades, levada para os infernos, quando Deméter reclama a devolução da filha, a filha não pode voltar totalmente. Por quê? Porque ela desejou e comeu uma fruta do Hades, que era uma romã. E aquela semente de romã que ela saboreou fez com que ela tivesse afinidade com aquele mundo e não pudesse voltar mais. Bom, essa necessidade dos frutos da bruxa significa que aí nasce um ser que ainda necessita de experiências no campo da bruxa, que é o campo dos desejos materiais, é o campo dos instintos, é o campo das paixões. Então essa criança nasce, a bruxa a aprisiona numa torre e o único contato que ela tem com o mundo é através da bruxa. Essa torre não tinha portas, só janelas, e a bruxa ali descia através de uma ponte feita de cordas. Só que essa criança, a bruxa jamais cortou o seu cabelo. À medida que ela vai crescendo, os cabelos vão ficando longos, até que o próprio cabelo pode ser uma corda, através do qual a bruxa desce e sobe. Então, quando a bruxa quer subir a torre, ela grita, Rapunzel, jogue suas tranças. E a Rapunzel joga e ela sobe. E quando ela quer sair, a mesma coisa, desce pelas tranças de Rapunzel. E assim vivem. E Rapunzel sabia das coisas do mundo única e exclusivamente através dos olhos da bruxa, da voz da bruxa. Esse era o seu contato. Então imaginem a torre como essa parte da personalidade humana. Isso aqui é a torre. Nós habitamos, a nossa alma humana habita dentro dessa torre. E às vezes o único contato que temos com o mundo exterior é através dos olhos da bruxa. A bruxa está representando tudo de vulgar e animalizante que existe dentro de nós. Então a violência, os instintos, as paixões egoístas, só isso é trazido para nós dentro dessa torre. E como isso é trazido? É muito comum, gente, em várias histórias, vários argumentos de contos de fada e até mesmo em mitos,
aí está a medusa que não me deixa mentir, que cabelos estejam associados a formas mentais, formas de pensamento. Os cabelos crescem, 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 mas só existe uma coisa que transita por esse cabelo, que é a bruxa. A bruxa com seus interesses, com as suas limitações. Ou seja, os pensamentos de Rapunzel eram todos materiais. Esses pensamentos materiais não deixavam que ela tivesse um contato real com o mundo. Eram pensamentos guiados pelos instintos, pela cobiça, pela inveja, pela vulgaridade. Tudo que transitava pelos seus pensamentos era da bruxa, era vulgar. Só que, num determinado momento, nós vamos ver que existe um esgotamento. E esse esgotamento, segundo vários filósofos da história, é um momento sagrado. É no mito da caverna de Platão, quando o homem começa a remexer na cadeira e enjoa do espetáculo de sombras. Chegou uma hora que Rapunzel começa a achar que aquilo ali não era tudo, que havia outras coisas a ver naquele mundo e que ela com certeza estava perdendo algo muito especial. E essa necessidade, esse vazio, essa angústia que ela sentia na torre, fez com que ela começasse a cantar o canto da alma. Ela começa a cantar como que falando algo que ela não sabe o que é, mandando uma mensagem a algo que ela não conhece o rosto, mas que necessita profundamente. Por ali passava, perto daquela torre, um príncipe. Esse príncipe reconhece, ouve o canto de Rapunzel e reconhece que isso é um chamado para que alguém vá libertá-la. Ou seja, o príncipe, representando o espiritual, reconhece o canto da alma que chama por ele. Ela necessita que o seu pensamento seja povoado de coisas espirituais, de coisas elevadas, de coisas nobres. E ela tanto canta que o príncipe vai bater lá. E de fato, através das suas tranças, agora já não sobe apenas a bruxa, sobe também o príncipe, sobe a nobreza, sobem valores, sobem coisas espirituais, sobem discussões elevadas, ideias nobres, tudo isso começa a subir pelas tranças. Ou seja, o pensamento de Rapunzel se elevou aos céus. Ela começou a ver não apenas pelos olhos da bruxa, mas também pelos olhos do príncipe, através dos olhos da nobreza, da espiritualidade. Só que a bruxa um dia flagra aquele pecado terrível dela e fica muito colérica. Tudo aquilo que vive em nós luta por continuar vivendo. Então você percebe às vezes a sua luta contra uma preguiça. Você resolve combatê-la, você percebe que ali não é uma coisa passiva, ali tem um ser que parece que tem autoconsciência, é uma força da natureza e é um bom combatente. Vai tentar te enganar de todas as formas, vai tentar penetrar nos teus momentos de desatenção. Tem uma estratégia de guerra muito bem treinada ao longo de milênios. Ou seja, não é brincadeira. Ou seja, todo esse mundo da bruxa tem um instinto de conservação. Ele sabe que se a princesa começar a lidar muito com o príncipe, ouvir a voz do príncipe, daqui a pouco vai eliminá-lo. Daqui a pouco ele não sobe mais pelas suas tranças. E a bruxa resolve dar um fim radical a isso. Ela sobe na torre, se esconde, espera que o príncipe chegue, e quando ele está subindo pelas tranças de Rapunzel, ela corta as tranças da Rapunzel. E o príncipe cai sob um espinheiro e fica cego. E ela lança Rapunzel para longe da torre. E Rapunzel, que agora já tinha conhecido o espírito, tinha conhecido o príncipe, não podia mais ser uma escrava das coisas da bruxa, porque ela tinha tido esse toque do divino, ela tinha tido contato com algo maior e já não se contentaria mais em andar pelo mundo olhando só para baixo, como diria Leonardo da Vinci. Se você voou um dia, sempre levará os olhos para lá e não se contentará mais em andar olhando para baixo. E ela assim o faz, ela sofre de uma dor tremenda e anda pelo mundo afora chorando e entoando o seu canto, tentando encontrar novamente a visão espiritual. A bruxa cega a sua visão espiritual. Ela não vê mais nada, mas ela tem a memória. E ela ainda quer recuperar essa visão espiritual. E o seu sofrimento, e o seu canto, e todas as provas que ela vai vencendo de perseverança, de superação da dor, de busca constante, faz com que um dia ela reencontre esse príncipe, cego, vagando pelo mundo. Mas ela o toma nos braços, e o seu canto e as suas lágrimas caem sobre os olhos dele, e ele volta a ver. Ela recupera a sua visão espiritual através das suas lágrimas, que é a chamada dor sagrada, e se unem e são felizes para sempre. Helena Blavatsky costumava falar uma frase que é das coisas mais belas que conheço, realmente muito bela, que ela dizia, na voz do silêncio: não deixes que seque
A lágrima que corre do teu rosto, antes de secares a última lágrima que corre do rosto do último dos seres humanos. Ou seja, não deixa que a dor se cale em você enquanto você não tiver trabalhado para resgatar de alguma maneira o último ser humano da dor. Essa dor sagrada que nos impulsiona para continuarmos caminhando. É um compromisso tácito, um compromisso de alma com a dor humana. Um compromisso de acrescentarmos algo, de redimirmos de alguma maneira, em alguma parcela, essa dor. Essa é a grande motivação da vida humana. E essa lágrima sagrada de Rapunzel recupera a sua visão espiritual. Ela se torna novamente um ser que dominou os seus instintos, libertou-se da escravidão da bruxa e recuperou a sua visão espiritual. E unida a ela, novamente nós temos o foram felizes para sempre, que é o fecho final da harmonia. É a harpa do João. Espero que tenham gostado. Essa é uma história que ainda me comove. Eu acho muito bela, muito tocante. Às vezes as pessoas pensam, ela é louca, ela chora com contos de fada. Eu choro. Sempre, muitas vezes. Bom, e agora uma que nos é muito familiar, que é o Patinho Feio. Tocante também, né? Tem elementos de fábula, mas ainda é eminentemente um conto. Patinho Feio, vocês sabem que era um ovo de cisne que sabe-se lá como, cada história tem a sua explicação, foi parar no ninho de uma pata. A pata chocava aqueles ovos, havia um ovo meio diferente, mas ela achava que era aquilo mesmo, chocava todos os ovos e um dia começaram a quebrar as cascas. Nasceram uns patinhos amarelinhos, super bonitinhos, mas um era um pato grande, branco, desajeitado, feio, esquisito, não tinha nada a ver com os outros, e ela fica escandalizada com aquilo e rejeita o patinho. E enquanto ela vai passear no lago, vai andar com seus patinhos, ele continua acompanhando aqueles que ele considera como seus irmãos. Mas é rejeitado, é debochado por todos o chamam de feio. E ele fica um pouco impressionado com aquilo e resolve conferir se ele era realmente feio. Olha-se nas águas do lago. E como o lago oscilava, sua imagem sai toda distorcida. E ele olha e acha, nossa, realmente sou muito feio. E começa a chorar e resolve sair dali e procurar um local onde ele não incomodasse ninguém. Perceba que mais uma vez existe o simbolismo das águas da matéria. Quando nós vivemos num mundo materialista e além disso muito distorcido, as coisas belas ao se refletirem nele parecem absurdos. É um mundo onde as coisas se invertem, onde aquilo que é feio é aceito e aquilo que é belo e nobre é visto como uma distorção. Ou seja, como dizia Steven Pressfield, que é um autor por quem eu tenho muito carinho, existe um acordo tácito por permanecermos todos patos. Se alguém se revela, se alguém ousa ser cisne, isso não é perdoado. E ele não é perdoado. E sai então sozinho, andando por matos, por florestas, sempre muito angustiado, chorando, até que em um determinado momento ele chega num local onde ele vê aves num lago. Uma mãe com vários filhotes, mas já não era uma mãe como a sua mãe pata. Era uma ave branca, grande, belíssima, mas curiosamente muito parecida com ele. E os filhotinhos idênticos a ele. E ele olha e se assusta com aquilo, porque a ave não era feia, nem era uma distorção. Era lindíssima, era a coisa mais bela que ele já tinha encontrado. E a mãe, cisne, se aproxima dele, reconhece como um dos seus filhos, chama ele para se unir aos seus irmãos, ele é aceito e passa a deslizar sobre as águas desse lago junto com ela. Ou seja, quando é que o cisnezinho consegue reconhecer o que ele é? Quando é que ele se vê? Ele se vê projetado no outro. Quando ele encontra outros que, como ele, têm uma nova forma de navegar, tem uma nova forma de deslizar sobre as águas, tem uma nova forma de mover as suas asas, não são patos, são seres que se movimentam como se fosse um grande balé, são seres que se movimentam sobre as águas da matéria, esse é o símbolo do cisne, da forma mais bela possível. É o símbolo de deslizar sobre o mundo material, refletindo os arquétipos do céu, ou seja, a maior ética, a maior estética, a maior beleza nos movimentos de um ser no mundo material. Esse é o símbolo do cisne, do Hansa hindu. Muitas vezes o cisne está presente em várias simbologias, sempre com essa ideia. E ele se vê no outro.
Eu acho isso uma referência muito interessante, porque quando você, eu e muitas outras pessoas que têm uma natureza filosófica têm interesse em conhecer mais profundamente o sentido da vida, não quer permanecer na superfície, quer entender quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, quando nós, adolescentes, temos essa necessidade, nos confrontamos com um mundo que era uma grande corrida para ver quem ganhava mais dinheiro, quem tinha mais títulos, nós éramos de uma distorção, éramos feios, éramos estranhos. Eu me recordo como se fosse hoje o dia que entrei numa escola de filosofia. E olhei à minha volta e cheguei à conclusão que se eu era estranha, não era a única, porque todo mundo ali estava preocupado com as mesmas coisas que eu. Tinha preocupações nobres, elevadas, questionava-se sobre o sentido da vida e procurava formas de se tornar um ser humano melhor, mais completo, mais digno da vida como ser humano. Estar quites com o privilégio da vida. E aquilo para mim foi muito surpreendente. Bom, se sou louca, não sou a única. E quando vi essa história do patinho feio mais uma vez, que só a tinha visto na minha infância, cheguei à conclusão, é essa a ideia. Nós começamos a encontrar referências à nossa volta e nos reconhecemos nessas referências. Nós nos vemos no outro que vive a mesma saga que nós. E aí encontramos o nosso lugar. Percebemos que não somos nem melhores nem piores, mas temos o nosso papel no mundo. E isso deve ser respeitado, para que a gente possa viver e deixar viver. Respeito, respícere, saber ver, olhar mais uma vez, começa por saber olhar a si mesmo e encontrar o seu lugar no todo, que é tão digno quanto qualquer outro. Mas o seu papel, ele é necessário também e tem que ser cumprido. O seu recado ao mundo tem que ser dado. E o seu é um recado de Sidney, talvez. Então, quando ele descobre isso, ele entra em harmonia. Ele encontra o seu lugar dentro do grande quebra-cabeça do universo. E foram felizes para sempre. Então, o que nós vemos nessa nossa última historinha, mais uma vez, é a saga humana. João e o Pé de Feijão, o que era? A saga humana. Rapunzel, o que era? A saga humana. Aqui também não é diferente. Percebe que esses símbolos, o cisne, os cabelos longos, que são o ponto forte da Rapunzel, o pé de feijão que une dois mundos, que é o ponto forte do conto do João, são diferentes aspectos simbólicos que te mostram a tarefa que você deve realizar como ser humano. E às vezes, exatamente por essas diferenças, você tem mais facilidade de reconhecer esse caminho pelo pé de feijão do que pelo cisne, pelos cabelos longos do que pelo pé de feijão. Ou seja, são formas diferentes, arquétipos diferentes, mas no fundo falando de uma única coisa. Ou seja, o tipo mental talvez seja o mesmo. Se você parar, Jung dizia isso, eu já fiz essa brincadeira para ver se ele tinha razão, cheguei à conclusão que é uma verdade. Você pega os mitos, os argumentos centrais dos mitos, você vai pegando os atributos, por exemplo, da grande mãe. Daqui a pouco você encontra os atributos da árvore. Daqui a pouco você encontra os atributos do grande oceano. Vocês já estão todos conectados, no fundo são um só. Mas quando se desdobra em arquétipos particulares, ele desenvolve contigo um laço emocional e passa a ser significativo para você. Porque aquele é o aspecto através do qual você está mais preparado para ver a si próprio. Por fim, o que eu gostaria de lembrar a vocês é que hoje chegamos a um nível tal de superficialidade que começamos a julgar os contos de fada como se fossem historinhas, telenovelas ou seja lá o que for. Julgar elementos superficiais e estabelecer críticas que às vezes são, me desculpem, mas parecem uma grande insanidade. Então começar, por exemplo, a estabelecer críticas sobre a Branca de Neve porque o príncipe era machista, pelo amor de Deus. O príncipe que beija a Branca de Neve não é nada diferente do Deus que toca o dedo de Adão na criação de Adão de Michelangelo. Nós não estamos falando de um homem e de uma mulher, estamos falando de elementos que existem dentro de qualquer ser humano. Cuidado para não sermos redutivos, porque quando começamos a ser superficiais e redutivos, a primeira coisa que perdemos é a nós mesmos, porque a natureza humana não é superficial, ela é profunda e complexa e não se presta a interpretações superficiais. E depois disso, perdemos toda essa herança que ao longo da história foi construída para nos ajudar a apontar o nosso caminho. Tudo isso vai sendo perdido. E depois, um dia teremos que achar o caminho sem placas, sem sinalizações, e recomeçar a construir os sinais que destruímos para trás.
Esses sinais que ajudaram tantos a encontrar o seu caminho. Cuidado! Não estou falando que os valores sejam desprezíveis, há que considerar o direito dos homens, das mulheres, das crianças, dos animais, tudo. Mas cuidado para não se reduzir a uma visão só e não reduzir toda essa herança do passado que foi deixada a você, que fala de muito mais. Não fala só do soma, não fala só de um corpo físico, fala da natureza humana por inteiro e aponta o caminho. E não somos tão bons assim para achar o caminho sozinhos. Cuidado, cuide disso, como um precioso presente que nos foi deixado do passado. Mais uma vez eu fecho com Jung, que diz que quando aprendemos do passado, damos um sopro de vida aos nossos antepassados. Justificamos a existência deles. Redimimos, como diz Campbell, a nossa vida da arbitrariedade. Sagrado é a função de dar sentido. Sacralizar as experiências do passado e ver o que elas têm a nos dizer. E fazermos disso um manual de vida, para aqueles que sabem onde devem chegar como seres humanos. E estimam essa missão, estimam esse destino. É isso. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero que dê boas reflexões.